Uhum. É porque o laptop da Xuxa, né? Então... Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, madrugada, a hora que vocês estiverem assistindo a esse vídeo, né? Mas para quem está ao vivo, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Ao nosso projeto Eu Prefeito. Estamos aqui, eu e o professor Leandro Silva, meu companheiro de projeto, nessa iniciativa que visa discutir aspectos de nossa sociedade. Hoje, antes de passar a fala para o Leandro, quero destacar que, sendo 30 de setembro, né, já às portas do mês de outubro, nós vamos ter essa live, a live do meado do mês de outubro e a última live em outubro, focadas em temas relativos à educação, né, por conta do mês, né, ser uma das comemorações desse mês, o Dia do Professor, Dia dos Mestres, em outubro. Então, como é um tema que nós consideramos um tema bastante importante para se pensar cidade e sociedade, nós vamos discutir a ação, a atuação, a carreira do professor, né, a educação de forma genérica. É claro, vamos focar numa experiência centrada na cidade de Nova Iguaçu, na região da Baixada Fluminense, porque fica difícil, o Leandro vai poder também comentar depois, descontinuar falar de educação em Nova Iguaçu sem falar educação nos seus municípios vizinhos, em muitos colégios, em muitas escolas, em muitos centros de pesquisa, em muitas universidades localizadas em Nova Iguaçu, acaba sendo atendidos populações vizinhas, né? Dependendo de onde você trabalha, de onde você atua, você vai acabar recebendo um morador do município vizinho por conta dessa permeabilidade que o município de Nova Iguaçu nos apresenta. Então, antes de passar a voz ao Leandro, eu vou avisar que a Juliana estava numa reunião, então ela está encerrando uma outra atividade para vir para cá, né? Então, nós temos uma convidada também para esse debate. Esperamos que logo ela esteja presente aqui conosco, né? Essa presença virtual nos deixa sempre nessa circunstância de aguardar um linkzinho aparecer, uma piscadinha de uma mensagem de um aplicativo. O tema hoje, né? Representatividade importa? Então, é um questionamento que tem surgido, não é um questionamento novo, mas é um questionamento que tem surgido nas pautas recentemente, sobretudo em relação aos atentados, aos eventos, recentes nos Estados Unidos, do movimento Black Lives Matter e também da morte de um cidadão negro por parte do policial, o movimento social em torno dessa discussão, o movimento dos atletas da NBA, por exemplo, que se pronunciaram em torno dessa questão, e recentemente, para ficar só nesse aspecto global ou globalizante do tema, mas que envolve um brasileiro, o jogador de futebol Neymar reclamou de ter sido ofendido, ter sofrido injúria racial por parte de um atleta, né, não entendo de futebol, acho que foi na Champions League, e aí o tema está sempre aí em voga. Eu vou passar para o professor Leandro para ele comentar um pouco sobre a sua atuação docente, sobre como ele chegou na docência, mas para ele falar, sobretudo, sobre se a representatividade importa, como isso impacta as práticas docentes dele. Então, Leandro, se apresenta enquanto professor, por favor, como você chega nesse lugar, né? A gente já se conhece, nós já estamos juntos aqui no projeto, mas você falar esse seu lugar, né, de professor Leandro Silva, como você chegou nesse momento? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde para quem está assistindo agora e bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir mais tarde, independente do horário. Então,
chegando em outubro, né? Chegando no Dia dos Professores, acho que esse ano vai ser um ano bem atípico, né? Vai ser o ano que eu não vou ter festinha de professor nas escolas. Estou triste por isso. Então, eu sou professor de geografia, já passei de uma década como professor, lecionando, como docente. E tanto trabalhando na área pública quanto na particular, eu tive diversos tipos de experiência em relação a isso, representatividade. Tanto na parte da gente observar como é a escola pública, como a gente observar a escola privada. Eu até hoje fico feliz que uma das escolas privadas que eu trabalho, eu tenho uma enorme porcentagem de professores negros trabalhando ali, o que não foi algo constante na minha carreira inteira enquanto docente, já que os colégios anteriores que eu trabalhei não tinha toda essa quantidade de professores negros. E eu também, quando estudei, não tinha essa representatividade de professores negros. E engraçado é que justamente da maior parte dos professores negros que eu tive enquanto aluno é de quem eu lembro. Olha como essa ideia de representatividade importa. Alguns professores, passou o tempo, alguns eu esqueci o nome, mas eu lembro de uma professora minha do primário, Dircelaine, que é negra. Lembro a maior parte dos professores que eu lembro eram justamente os negros, porque aqueles eram que me tratavam até de uma maneira diferente. Me tratavam de uma maneira que não era diferente em relação ao que os outros faziam, né? Os outros não me davam aquela mesma atenção que os professores negros que eu tive me deram. Assim sendo, eu percebo que a importância de eu ter alguém ali igual a mim, que entende as coisas que eu vou passar, justamente porque na minha infância, enquanto colégio, quando eu estudei no Leopoldo, racismo era uma constante na minha vida. Quando eu fui também para o Silva Pinto, racismo também foi uma constante na minha vida, por parte dos meus amiguinhos. Aí a gente já diferencia, né, o que estava acontecendo ali na época. Não era apenas bullying que eu estava sofrendo, era racismo, na forma de me chamarem, no Leopoldo principalmente, me chamarem de macaquinho, de macaquito, na forma no final das aulas, depois de uma aula de inglês, era lá o pessoal, os alunos mais maiores, né, apontando para mim e me chamando de Léo, monkey, professora, monkey, que não sei o que. A professora não fazia nada, né? Não estava nem aí para isso, até ria, virava as costas para rir. E aí nisso você percebe que nesse momento ali no Leopoldo, se você pegar a minha foto antiga, tem eu e mais 2 meninas negras, de colégio particular. Então, a ausência de crianças negras na escola particular não veio só da minha época, porque hoje, enquanto trabalhando nas escolas particulares, eu vejo a diferença gritante que é da quantidade de alunos das escolas públicas, com uma enorme quantidade de negros nas escolas públicas, na estadual que eu trabalho, acho que 80% dos alunos são negros, e na escola privada que eu trabalho, sei lá, eu tenho acho que 20%, 30% no máximo em uma determinada turma de alunos negros. E esses alunos negros... Oi. Leandro, você me permite te cortar um instante que eu vou dar a voz para a Juliana aqui, só para dar as boas-vindas, Juliana. Juliana, bem-vinda aí ao nosso espaço de debate virtual aqui, ao Eu Prefeito. É uma honra receber você aqui, mulher. Essa é Juliana Drummond, minha colega de graduação, minha amiga, né? Para além de tudo, companheira também no projeto, num outro projeto que eu participo, um coletivo de professores de história chamado Coletivo Professora Nádia Félix, né? Então, assim, o Leandro começou aqui, Juliana, fazer uma apresentação dele enquanto indivíduo que se identifica como negro e que vai se tornar professor, tá? E aí eu vou pedir, Juliana, para você daqui a pouco, quando o Leandro terminar, para você fazer a mesma apresentação. Quem é você enquanto mulher negra e como você se construiu para chegar nesse lugar, né? Nesse momento da sua vida em que você é professora, tá ok?
vou te mandar aí o link no privado para você fazer a divulgação da live para o pessoal. Vai lá, Precisa Leandro, não, já fiz já. Gente, valeu. Boa tarde, desculpa o atraso, depois eu me justifico. Nada. Que de boa ouvir vocês. Valeu. Então, aí no caso, justamente hoje não mudou muito do que era na minha época em relação às escolas públicas e às escolas particulares. Ainda vemos nas escolas públicas majoritariamente crianças negras. Na escola estadual em que eu trabalho, 80%, 90% das turmas que eu trabalho são de crianças negras. E nas escolas particulares que eu trabalho, como eu estava dizendo, 20%, 30% é de crianças negras. Não mudou muito o que era da minha época. E essas crianças negras nas escolas particulares, elas me veem assim como eu via os poucos professores negros que eu tinha. Eu me via representado na forma deles. Como eu disse no início, os professores que eu mais me lembro justamente são aqueles professores que me representavam. A Dircelane, que eu citei, minha professora da 4ª série. Eu acho que não é todo mundo que lembra da sua professora da 1ª, da 2ª, da 3ª, da 4ª série. Então, e eu não, no caso, eu não consigo me lembrar exatamente da maior parte dos meus professores que eu não tinha essa identificação. Acredito que essa identificação faz até com que o aluno aprenda de uma maneira mais contundente. E eu vejo isso na forma dos meus alunos da escola privada, que são minoria negra. Eles se veem representados por mim e conversam comigo sobre isso, falam comigo sobre isso. E aí foi onde eu até comecei uma brincadeira que se espalhou na internet, que era de justamente tirar fotos, primeiramente com os meus alunos e outros funcionários das escolas que eu trabalho, que eram negros, e botar a hashtag Tarja Preta. E aquilo ali começou a ser multiplicado. E a maior parte do pessoal que via aquilo começou até Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, algumas pessoas que me reconheciam, às vezes nem me conheciam, mas tinham visto aquilo, me pediam para tirar foto para aparecer no Tarja Preta, que estava tanto no Instagram tanto no Instagram quanto no Facebook. Que, infelizmente, por conta da pandemia, a gente deu uma parada no Tarja Preta, né? O Tarja Preta só voltou a aparecer nas quintas-feiras de TBT, né? Aí, vamos relembrar os Tarja Preta. E aí esse Tarja Preta começou até a aparecer algumas pessoas famosinhas, né? Já que a gente teve no Tarja Preta a Luciana, que é âncora da... esqueci o nome agora do canal. Meu Deus. Da CNN Brasil. Ela tá no Tarja Preta. O vocalista do Cidade Negra, que estava apresentando uma peça de teatro lá na Lerge. A gente teve também, representando aqui dentro do Tarja Preta, os famosos de Nova Iguaçu, né? Como o Riltinho, que é do antigo Dream Team do Passinho, que foi meu aluno, inclusive, na escola pública, e o Rafael Mike, que hoje, carreira solo, está aí com vários vídeos e também é um dos maiores representantes da cultura negra aqui na Baixada Fluminense. E o Gustavo Chagas, né, do Porta dos Fundos, que fazia o antigo... Ele representa, né, o Negro, Nova Iguaçu e o Botafogo. Né? Isso, antigo Anões em Chamas, e fazia CSI Nova Iguaçu. E fazia o CSI Nova Iguaçu. Ele mesmo comenta, né, que sempre quando está se apresentando é falar da negritude, de Nova Iguaçu e do Botafogo, né? Ele está sempre camisa lá do Botafogo. Inclusive, a irmã dele é professora e eu trabalhei com ela nessa escola pública e ela me contou vários casos de racismo que sofreu durante esse momento todo. E na minha faculdade também tinha uma minoria em relação a alunos negros e professores negros. Eu lembro aqui, que eu consigo lembrar, eu só lembro da professora Débora. Foi minha única professora negra. Se algum dos meus amigos que fizeram o curso comigo de geografia lembrarem de outro professor negro, e eu estou aqui me esquecendo, me perdoem, se quiserem me lembrar e me alfinetar aí, pode, mas eu só lembro da Débora. E na minha pós-graduação de História Antiga e Medieval, não tive nenhum, que foi no Mosteiro de São Bento. Não tive nenhum professor negro. Hoje, eu estou até feliz porque eu estava vendo o percentual de candidatos a vereadores negros aqui em Nova Iguaçu
eu estava vendo, se eu não me engano, supera pela primeira vez o de brancos. Bacana. E aí, agora eu vou dar a palavra aí para Juliana, que eu acho que eu já falei demais. Juliana. Gente, boa tarde. Eu Boa queria tarde. pedir desculpa por ter entrado atrasada, tá com essa cara por estar com a iluminação péssima, mas é porque a gente está começando a ajeitar o nosso comitê de campanha, e aí a gente que está na luta socialista sabe que está sabendo que quer fazer campanha sem dinheiro, então a gente assume diversas funções para que a campanha aconteça, né? Então eu já estou com o dedo aqui estrupiado de ajeitar coisas, de carregar peso, de andar no sol, e aí eu tive uma reunião antes de começar, que demorou porque atrasou, por isso que eu cheguei atrasada, então desculpa. Queria muito estar numa outra... que reunião que é? Fala o tema da reunião. Eu estava numa reunião de orientação do doutorado, que tem uma questão de doutora que coincidem com essa época toda e com a pandemia e mais um monte de coisa, né? Mas tá tudo indo bem ainda. Então fala pra gente, porque é a sua primeira live com a gente, então conta, além de, né, quem é Juliana Drummond, você que não é moradora de Nova Iguaçu, está aqui no Eu Prefeito em Nova Iguaçu, por conta da sua atuação docente, liderança no CEP, é minha amiga, e tá óbvio que nós trazemos os amigos, né, mas conta essa tua trajetória, até você se tornar uma docente, até você se tornar uma doutoranda, né, conta isso pra gente, e mostra, né, você pegou um pedaço da fala do Leandro, essa sua perspectiva também, dos professores negros, como que você viu isso na sua escola, no ensino médio, na universidade. Conta um pouco, por favor. Então, eu estudei a vida inteira em escola particular. Eu estudava na escola particular que tinha na esquina da minha casa, que existe até hoje. Primeiro eu estudei na escola pequenininha, da educação infantil, depois para outra esquina de casa. E aí, quando eu estava na 6ª série, abri um GPI aqui no Vilar dos Teles. E eu nem fazia ideia do que era o GPI. Um primo meu, que era um da escola pública, que era muito mais antenado que eu, mais velho, se inscreveu para o Bolsão, me inscreveu. E aí, no Bolsão, eu passei com uma bolsa, que eu ia pagar a mesma coisa para estudar perto da minha casa. E aí, eu fui pegando a manha, e aí, no ano seguinte, já tinha uma bolsa de 100%. Então, eu estudei até o 2º ano no Vilar dos Teles. No 3º ano, eu fui para Caxias. E o debate racial nunca foi um debate colocado. Eu não vou falar que eu não tinha professores negros e não vou falar também que eles não traziam a questão do negro. Eles traziam de modo muito sutil. Então, isso era uma grande questão. Eu acho que havia muita questão da baixada, a questão, na minha parte, que era uma aluna bolsista. Então, obviamente, hoje, quando eu olho, eu vejo que os alunos bolsistas das escolas que eu estudava eram os alunos negros. Mas não havia esse debate. O debate que havia que a gente era pobre e que tinha que estudar, porque a gente não ia conseguir pagar aquilo ali. E alguns debates que me marcaram, assim, alguns momentos que me marcaram da época da escola, foi que quando eu estava no 2º ano, comecei um debate sobre cotas. E a escola que eu estudava, havia muito uma ideia de convencer os alunos que eles não precisavam da cota, serem tidos como menores, porque eles tinham dinheiro. E aí o debate era colocado de uma maneira que eu acho extremamente equivocada, mas que naquela época não tinha muito domínio. Mas eu sempre tive uma ligação muito grande com a escola pública, com a educação popular. A minha avó, ela ensinou mais da boa parte do meu bairro e de outros a ler. Então, em boa parte desses alunos estudavam escola pública, minha mãe estudou escola pública, os meus filhos estudaram escola pública. Então, eu estava sempre nas festas das escolas e eu tinha uma ligação territorial com as escolas públicas de onde eu moro. Quando eu estava no 3º ano, eu passei para algumas universidades particulares com bolsa, e aí eu sabia que eu não ia conseguir me manter nessas universidades, essas faculdades, e a única opção que eu tinha era a universidade pública. E por conta disso, eu passei muito mal em diversos vestibulares, de vomitar na prova, porque eu tinha muito medo de não conseguir passar, até que passei para rural. Quando eu fui para rural, é uma coisa que eu acho que é diferente de outras universidades, a gente sempre teve alunos de universidade pensada para baixada no curso noturno.
Então, não é, nós tínhamos muitos alunos negros, apesar de poucos professores negros. E pouquíssimos, inclusive, declarados enquanto negros. Porque a gente tem professores que são negros lá até hoje, mas que não se identificam como tal. É aquela ideia do embranquecimento social, né? Então, quando vai pensar quem eram os professores que se reconheciam enquanto negro e traziam a luta da questão racial, isso era um pouco menor. E aí, na universidade, eu passei por algumas questões que a temática da raça e do gênero estavam muito presentes, mas eu acho que muitas pessoas que estão assistindo vão entender que muita gente está tão tomado por sobreviver que a gente acaba não pensando nessas coisas. Então, na época da universidade, apesar de organizar palestra, organizar festa, eu saía de casa 4 horas da manhã para trabalhar. Quando eu comecei a estudar na universidade, eu trabalhava no shopping, depois trabalhar outro. Então, esse debate não era um debate que eu estava sempre voltada para fazer. Quando eu fui parar com esse debate da questão de raça, foi quando eu saí da graduação e fui ser o que eu queria sempre ser, porque era professora. Eu sempre quis ser professora. Até o segundo ano, eu achava que ia ser professora de português, porque eu era boa em português. E aí eu achava que eu tinha que fazer o que era mais fácil, que eu era boa. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu tive um aulão de história. Eu falei, cara, tudo que eu gosto está em história. E aí, primeiro eu pensei em relações internacionais, mas eu vi que era pobre, não ia dar. Aí eu falei, não, é história. Aí botei tudo para história e fui fazer história, era o que eu queria. A faculdade não foi o momento mais legal para mim do estudar história, outros momentos depois foram melhores. Mas quando eu saí da universidade para ser professora, eu acho que nem quando eu saí, quando eu estava na universidade, eu já trabalhava. Então, eu trabalhei como estagiária em Belo Horizonte, que era escola particulares, mas muito precarizadas. E eu comecei a dar aula no Educafro quando eu ainda estava na faculdade. Então, o Educafro me fez perceber que eu tinha um compromisso com os meus alunos, que eram alunos negros, mas que não passavam só por eles, passavam pelo meu corpo, pela professora que eu era. Então, quando eu saí da universidade, eu nunca me imaginei trabalhando em outro lugar que não fosse escola pública. Não desmerecendo a escola particular, até ano passado eu trabalhei em escola particular, inclusive precisa pagar as pais. Não era o que eu pensava para mim. Eu sempre me imaginei como professora de escola pública e sempre me imaginei como professora de CIEP. E aí, quando eu passei para o Estado, eu entrei no CIEP, eu já estava no mestrado, então eu já tinha acumulado muita questão de raça, porque eu fui, desde o Educafro, eu vi que eu precisava ter mais base para dialogar com os meus alunos, e a minha preocupação não era uma base teórica, a minha preocupação era como no meu plano de aula, independente da temática que fosse, eu precisava que tivesse a ver com a realidade dos meus alunos eram negros. E aí, quando eu entrei para o Estado, eu já entrei muito sabendo o que eu queria fazer. Então, já tinha um programa para o 6º ano que era afrocentrado. E aí, toda vez que eu ia pegar uma turma, eu já tinha um programa que era afrocentrado, mas isso é como você está pensando que vai ser. E aí, quando eu entrei em sala de aula, eu falei, cara, nasci para isso. Nasci para isso. É esse que eu quero fazer. E isso é uma parada muito doida, porque eu tive professores negros que eram referências para mim, mas que não era uma referência que era uma referência, eu acho que afetiva, que você olhava, se reconhecia, mas não havia esse debate do somos negros e somos iguais. E quando eu entrei para dar aula no Estado, eu já tinha essa ideia do que eu estava fazendo, tinha muita noção disso. E aí, eu tinha um cabelo que era alisado, na gravidez eu decidi que não ia mais alisar o cabelo e não alisei mais. Minha filha nasceu com black, maravilhoso, então isso fez, inclusive, que nem cogitasse mais a possibilidade. Mas aí são sutilezas, né? Quando eu entrei para o Estado, eu já não tinha o cabelo mais alisado, de cabelo do jeito que é hoje. E aí eu falo e tal, e essa questão de raça às vezes aparecia. Então, começar eu, porque encontrei uma mulher negra. E aí, no começo, as minhas alunas, principalmente, olhavam e falavam, mas a senhora não é negra. Aí eu parava a aula e explicava que eu era negra. E aí, depois de certo momento, eu não precisei explicar, que obviamente elas já tinham entendido, elas conversavam, e um professor que não trabalhava no mesmo dia que eu, entrou na sala e disse, gente, quem é essa professora negra que veio para a escola sem lixar o cabelo?
problema, tá, gente? Eu vou realmente para a escola se pintar o cabelo. Ah, eu falei assim, eu. E ele falou assim, eu falei assim, por quê? Ele falou assim, não, porque tem várias alunas que nunca soltaram o cabelo. E depois que passaram a ter aula com você, elas passaram a soltar o cabelo, porque elas veem você com o cabelo solto e elas acham isso muito bonito. E ali eu falei, cara, tem uma questão da representatividade que precisa ser colocada. Eu preciso ter... né? Eu preciso ter um currículo afrocentrado, mas eu preciso levantar o debate por que meu currículo é assim. E aí foi isso, foi uma discussão que foi consciente. O meu fazer mulher negra não foi consciente. Eu lembro quando eu estava no 2º ano, e eu nunca fui muito chegada a rosa, eu estudava na escola, todo mundo usava rosa, aquelas coisas assim. E eu lembro que meu tio uma vez falou assim, coitada dela quando ela descobrir que ela não é igual às pessoas, quando ela descobrir que ela é negra. E uma hora o momento chegou. Então, mas esse momento chegou antes de eu ir para a sala de aula. Quando eu fui para a sala de aula, eu já tinha muita consciência disso. E aí eu já entrei... É uma coisa que a universidade me deu muito, de modo teórico, era a questão da militância. Então, eu sempre soube da universidade, da minha vivência, de movimentos, que a gente vai se enfiando um monte de coisa. Eu estudei na Rural de Nova Iguaçu, mas o que me marca a minha ida a Nova Iguaçu foi um evento que teve nacional do fórum, algum fórum de educação nacional que teve que o Lindbergh estava organizando. Eu fui mundial. Foi mundial de educação. Eu fui sozinha para o Fórum Mundial, não conhecia ninguém, eu não sabia nada, eu vi que tinha, eu achei que era muito importante, fui. Então, em vários momentos, a minha construção se deu nesses espaços. Eu sabia que tinha que eu ia, e quando eu vi, já estava envolvida, e aí a universidade me fez ter certeza que não tinha como a classe trabalhadora estar organizada fora da instituição que devia defender seus direitos, que era o sindicato. Então, quando eu entrei para o Estado, eu já sabia que o lugar que eu tinha que estar, enquanto classe trabalhadora, para mim era sindicato. Então, eu fazia um diálogo muito com os meus alunos, que tinha a questão da classe, que eu era uma professora e que eu fazia parte de uma militância sindical, mas que essa militância sindical tinha que ter compromisso com o filho da classe trabalhadora, que são os meus alunos. E esses alunos, em sua maioria, são negros. Então, esse debate sempre foi colocado entre nós, e eu acho que boa parte do meu trabalho, que em algum momento você percebe que você é uma professora, que vai ser chamada para falar disso, mas que não tem a ver só com o currículo que você prepara, tem a ver com a sua experiência. Aí, só para poder terminar de falar, que eu sei que já estou falando para caramba, tem uma atuação que acho que mudou o meu ser professora, foi em 2017. Em 2016, a gente teve aquela greve do Estado, foi uma greve muito longa. Então, a gente fez muito projetos na escola, foi uma possibilidade de a gente ver outras coisas que os alunos queriam debater. E aí, em 2017, quando virou o ano, né, quando a gente começou o ano, eu peguei uma turma de 2º ano, que era uma turma muito desanimada no primeiro ano. No primeiro ano eu dava aula de filosofia para eles cagavam porque eu falava. E no 2º ano eu dava aula de filosofia e sociologia, um atrás do outro. Eu falei, cara, isso aqui vai ser um inferno para eles e para mim. E aí eu sentei com eles e falei, cara, ó, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um tema que seja importante para vocês, que faça sentido para vocês, e a gente vai trabalhar esse tema o ano inteiro. Ao viés de filosofia, ao viés de sociologia, pegando as abordagens teóricas, então eu já trabalho sobre esse tema, eu já consumo sobre esse tema, mas a gente vai escolher um tema aí transversal o ano inteiro. E aí o tema que eles escolheram foi genocídio da juventude negra. Porque entre o ano anterior e o início de 2017, eles tinham perdido vários amigos assassinados. Alguns para a milícia, outros para o tráfico, lá perto da escola. E ali foi a minha maior lição, porque aí foi o ano que eu pude aprender o que era a vivência da juventude negra na veia. A gente teve tempo de ver 13ª emenda e debater. A gente teve tempo de montar grupo no Facebook, eles botarem artigos, eles usaram o Dudu de Bom Agudo, eles usaram um monte de coisa. E aí, quando fechamos aquele ano de 2017, eu saí com a sensação de que dali não havia CD, com minha formação de professora, e para eles também, eles não foram meus alunos, uma parte,
sensação que eu tinha era de dever cumprido. Qualquer professor que entrasse na sala deles e que não fizesse debate de gênero, não fizesse o debate de raça, ou não entendesse a realidade deles e com a população pobre na Baixada Fluminense, ia ter que fazer. Eles iam peitar esse debate, porque eles sabiam que isso tinha a ver com a existência e com a formação deles. Então, a partir dali, eu acho que é o que faz com que eu chegue nas diversas outras tarefas que eu assumi depois. Mas eu acho que esse foi um grande marco. Bom, Juliana, vou aproveitar que você deu uma pausa. Estou colocando aqui o comentário do Edson Lippe, né? Edson Lippe. Ele está falando aqui, ó, boa tarde, só me lembro de um professor negro. Foi na 5ª série, na escola Maria Emília do Amaral Fontoura. Se não me engano, Maria Emília é Santa Rita, né? Bairro de Santa Rita, em Nova Sul. O nome dele era Gentil, era professor de ciências. Boa tarde para você também, Edson. Edson, que é um camarada que é vizinho da minha mãe, ex-vizinho da minha mãe, se criou no mesmo bairro, mas é um pouquinho mais velho que eu. Eu conheço o colégio, mas não conheço o professor, né? É uma experiência cada vez mais frequente e recente do aumento do professor e da professora negra, mas é recente. E eu tenho uma perspectiva de que isso é muito referente à universalização do ensino, né? Sim. Porque quando você universaliza o ensino, obviamente, nossa população é majoritariamente negra, né? E aí, se você põe todo mundo dentro da escola, você vai ter uma população maior de negros escolarizados. E como já vamos para mais de 30 anos de Constituição, a tendência é que essas pessoas que estudaram primeiro já tenham dado seus passos acadêmicos e chegado na universidade para poder entrar nos assentos escolares, né? Vou falar muito brevemente, porque não é o meu espaço aqui, né? Porque eu tenho uma pequena memória sobre professores negros, principalmente sobre professores que se identificavam como negros. Eu tive um professor negro de matemática, o nome dele era Paulo, e ele era famoso como Paulo Cachaça, ou seja, o fato dele ser negro já trazia em si um preconceito, mas os alunos chamavam ele de Paulo Cachaça, e eu não tenho certeza se ele ia alcoolizado para a escola, ou se alguém conhecia ele do bairro, se era um apelido que davam para o... Mas a gente pode também associar isso a uma relação de preconceitos, né? Um homem negro, ele já era um senhor, isso no Monteiro Lobato, nos anos 90, ali, 95, 96, 97, não me recordo, mas ele era um camarada já idoso, né? Devia estar quase aposentando, ele devia ter quase 60 anos na época, acredito que já seja falecido, inclusive, e a molecada, o Paulo Cachaça, eu já era do Paulo Cachaça, é o professor negro mais antigo que eu me recordo. Depois, no ensino médio, eu tive 2 professoras negras, por incrível que pareça, as 2 irmãs professoras no Instituto Brasil, em colégio privado que eu passei por apenas 1 ano, que minha mãe não aguentava, eu era um moleque pentelhado na escola pública, e minha mãe não aguentava mais ser chamado na sala da diretora, então me botou na escola particular para ver se melhorava, piorou. Aí, uma era Valéria, a outra eu não recordo o nome, porque eu matava muita aula, então era horrível, porque eu só via ela às vezes, quando por azar eu tinha que ir na sala. Mas, assim, isso é o passado que a gente ignora, né? Chegou. Mas, então, só depois na universidade que eu fui ter. E elas não tinham essa coisa da negritude. Elas eram negras, retintas. Não tinha como escamotear com essa coisa, né, do alisamento, de uma roupa ou de uma associação a outra postura. Porém, a questão do afrocentrado, né, do homem ou da mulher, que se identifica como negro e como negra, eu só fui ter com o professor Álvaro Nascimento, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? É um professor de militância nesse aspecto, e é a partir do Álvaro, que foi meu orientador na monografia, foi meu professor tutor durante toda a minha graduação, porque ele era o coordenador de um projeto no qual eu estava inscrito como aluno de iniciação científica, me abriu os olhos para essa perspectiva, inclusive dos preconceitos que eu possuía, né? Que eu acho que é importante a gente também tomar consciência. Esse é o lugar que eu posso falar, que é como a gente que é branco da periferia não percebe o quanto nós somos educados para ser racistas. E isso é bem complicado.
E quando a gente percebe os colegas falando, pô, mas isso que você está falando é racismo. Eu já me peguei, a Juliana sabe, e é bastante grave. Você ser apontado como racista é bastante pesado, né? Como eu falei uma vez numa reunião nossa, Juliana, chamar de racista e xingar a mãe, para mim, é a mesma coisa. Mas, assim, a gente às vezes reproduz uma narrativa no qual a gente passou por um processo de inculcamento, né? Então, assim, eu vou colocar uma outra questãozinha aqui. Vocês começaram a tocar nesse aspecto, e aí, como o Leandro começou falando, vou passar para a Juliana primeiro, mas já alertando que nós temos cerca de 5 minutos para cada um, porque depois a gente abre para um outro aspecto da representatividade, que é um aspecto que toca o momento atual da vida de vocês dois, né? Então, assim, queria que vocês comentassem nos próximos 5 minutos, né? Cada um, primeiro a Juliana, qual a atuação docente para transformar essa realidade? Qual é a sua atuação docente para transformar essa realidade? E como a atuação docente pode transformar? Pode ser a sua atuação e aquilo que você enxerga nos colegas, nos outros colegas afrocentrados, né? Ou de militância na negritude. Por favor, Juliana. Eu acho que não é muito importante que a gente tenha currículo que traga esse debate, né? Pensar a lei 10.639, como que isso se dá, mas a gente precisa ter professores lá. E a gente precisa ter em todos os espaços. Quando você fala do Álvaro, quando a gente entrou na universidade, a gente entrou numa universidade que, apesar de ser fachada, não foi pensada por muitos professores para aquele espaço. E, em muitos momentos, ter o Álvaro ali já era muito importante. Eu não fui orientando do Álvaro, eu não participei dos grupos de pesquisa do Álvaro, mas só saber que o Álvaro estava ali, para mim, era saber que era possível. Então, acho que isso é muito importante. Na medida que a universidade coloca professores negros, coloca alunos negros que vão sair da universidade e formarem novos alunos. Então, é muito importante a gente avançar na questão pedagógica, na questão de projeto, de currículo, mas a gente precisa ter as pessoas ali. A gente precisa ter professores gays, a gente precisa ter professores trans, a gente precisa ter professoras negras, a gente precisa ter professores negros em todos os espaços, na escola e nos espaços acadêmicos. Infelizmente, a gente não tem vivência na rede privada, mas eu acho que nas instituições públicas a gente tem que brigar para que tenham pessoas ocupando esses lugares, em cargos de direção, em cargos de reitoria, porque isso faz muita diferença. E uma coisa que eu percebo de nós, da nossa geração, que fomos ali os primeiros a entrar para a Rural de Nova Iguaçu, hoje a Rural está pegando os nossos alunos. Assim, exatamente, não é a nossa posição. A gente tem alunos que foram nossos, que hoje estão lá. E a gente vê que o buraco agora é muito mais embaixo. É fato. E teve coisa que a gente passou e não sabia, mas a gente saiu de lá sabendo, a gente formou os nossos alunos para eles ocuparem esses espaços sem precisar passar pelo que a gente passou. E isso a gente só consegue mudar com as pessoas acessando os espaços. Quando eu entrei para o Estado, para mim foi uma coisa muito difícil, que eu vim, apesar de sempre querer dar aula em escola pública, eu vim da rede privada. E na rede privada principal você aprovar um vestibular. E eu entrei numa escola que já tinha um trabalho, antes do meu, de formar um aluno de um modo cidadão. E aí, no primeiro momento, eu formo para passar no vestibular, eu formo para passar cidadão. E aí, naquele momento, eu decidi que eu ia formar os meus alunos para eles ocuparem os espaços que eles quisessem. Se for da universidade, se não for, que seja outro. Mas que eles possam ocupar o espaço que eles quiserem, nem que seja na marra. E aí, treinar os nossos alunos para saber que eles vão precisar, às vezes, tomar esse espaço na marra. Acho que é aí que a gente começa a transformar. Bacana. Não estou te corrigindo, mas eu vou fazer uma observação sobre o que você falou logo no início. O Álvaro estava na universidade, mas não foi a universidade que colocou ele lá, né? E aí essa última fala sua coloca isso, né? São os negros e as negras, né? São os homens e as mulheres, os trans, as gays, todas essas pessoas que constroem suas trajetórias para chegar nesses espaços. Se não fica aparecendo, desculpa, porque com a tua pequena cerca alguém recorta, tira de contexto, fica parecendo que a universidade tem um projeto de botar gente preta lá, e não tem. E a gente sabe que é o contrário, né?
se deixar na mão de alguns, o projeto é de limar e de deixar a branquitude dominando. Mas não é uma correção, é só um anexo. Leandro, sua atuação docente para transformar essa realidade, por favor. A Lei 10.639, quando ela chegou, ela foi um marco muito importante para uma tentativa de mudança. Porém, os professores eles não estavam capacitados para estarem falando sobre a cultura de matriz africana e nem história da África dentro de sala de aula. Então, eles passavam alguns trabalhinhos meia boca ali para dizer que estavam fazendo aquilo. Então, havia uma necessidade muito grande de diversos desses professores terem cursos para que nós tivéssemos a necessidade do professor aprender para ele poder passar aquilo. Porque até hoje eu chego, por exemplo, dentro de sala de aula, e os meus alunos, assim como grande parcela da população brasileira, infelizmente, vê a África, por exemplo, como uma coisa só. Chega lá e o cara é africano. Como assim? Se você está falando de Europa, você não aponta o cara apenas como europeu. Você designa certinho o local de onde ele está vindo. Eu sou descendente de alemão. Eu sou descendente de italiano. Eu tenho família do português. E o africano é o africano. E a gente está falando do continente com o maior número de países do mundo, com uma enorme quantidade de tribos e línguas e culturas diferentes. Então, a gente tem que chegar em sala de aula e transformar tudo isso. Então, a aplicabilidade do que a gente vai estar fazendo enquanto docente para esses alunos é justamente desmistificar todos os erros que foram cometidos ao longo desses anos todos, com uma aula totalmente eurocêntrica e enquanto se fala de pluralidade étnica e caldeirão cultural, que é o Brasil e o continente americano. Fala-se pra caramba de caldeirão cultural, que nós somos a mistura do branco, do índio e do negro, mas nós não aprendemos absolutamente nada do negro nem do índio. A gente está totalmente aquém do que é a cultura do negro e do que é a cultura do índio. Inclusive, no nosso vocabulário, nós temos diversas palavras que são derivadas de línguas que vieram do continente africano e de línguas indígenas que a gente fala no nosso dia a dia e sequer sabe que nós falamos. Então, falta muito, 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 muito para que a gente possa estar transformando isso, que auxilia bastante no combate ao racismo. Enquanto docente, justamente na escola pública, eu trabalho ainda, né? Só estou de licença, no antigo Costa e Silva. E trabalhei junto com a Comissão da Verdade, justamente para trocar o nome de Costa e Silva, para colocar o nome de uma personalidade negra dentro da escola, que já tinha um histórico justamente de fazer inúmeros projetos para que a gente pudesse trabalhar nos alunos a representatividade, que era o projeto SER, para o aluno se reconhecer como negro e saber a importância da sua própria ancestralidade. Então, esse projeto SER acoplou justamente junto à Comissão da Verdade para trocar o nome da escola, e hoje não é mais o Costa e Silva, é o Abdias Nascimento, que a gente veio junto com toda a comunidade, porque não ficou só dentro de sala de aula, para fazer com que os alunos pudessem rememorar tudo isso e entender a importância, não só da troca do nome, como também a importância de eu estar aprendendo a parte cultural do meu país, que é proveniente do continente africano. Então, a gente trabalhou isso não só nos alunos, mas em toda a comunidade ao redor da escola, onde a gente teve a aprovação através de abaixo-assinado para a troca desse nome. É onde as pessoas passaram a conhecer não só o Abdias Nascimento, mas também o geógrafo Milton Santos, que estava junto ali, que era para a gente fazer uma votação sobre qual nome a gente iria colocar no colégio. Então, o pessoal ficou sabendo também a respeito de outras personalidades negras que integram a história do nosso país e que pouca gente conhece. E que precisam ser trabalhadas justamente por essa questão de representatividade. Ora, bolas, quem são as pessoas negras de importância dentro da nossa história que nós temos que saber e acompanhar para poder ter justamente uma identificação e ter essas pessoas. Olha só, eu tenho muitos. Quando eu pego para estudar a história do Brasil, basicamente, quando eu pego para estudar, ela é a história da família real portuguesa, dentro das escolas. A gente não fala de mais nada.
A gente fala das brigas de família e do que foi feito Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom João, e coloca lá a Princesa Isabel no Sônia pedestal Abrão e histórica. acabou. Exato, a gente só pega... Sônia Ou Abrão. seja... Exatamente. É Sônia Abrão. A gente vai aí, falar Juliana, sobre... gargalhada. A gente fala das peculiaridades da história da família real portuguesa, que é a história do Brasil, isso. Mais nada. Aí a gente tem o Palácio Tiradentes, a gente tem o Palácio de Cristal, a gente vai em Petrópolis para falar da cidade de Pedro, para ir na igreja onde está o túmulo de Dom Pedro II, onde a história do Brasil é só a história da família real portuguesa. A gente já percebe que toda a nossa cultura e história é eurocêntrica. E quando a gente vai falar da história do nosso país, é a história da família real portuguesa. Cadê? Não tem nada de africano. Aí, quando a gente tem uma personalidade como é Zumbi, hoje a gente tem uma galera que é contra Zumbi, né? Que vai lá e vamos bater em cima, porque aquele jornalista lá que escreveu... Como é que é aquele livro? É do Narlock? Isso, exatamente. Leandro Narlock. Exatamente, infelizmente. O guia... Como é que é? O guia politicamente correto. Politicamente incorreto. Incorreto putz grila, cara. Aí ele vem falar aquele monte de pessoas tirarem só o... Eu falo para as pessoas só tirarem politicamente que fica certo o nome do livro. Exatamente. É incorreto. Ponto. Ele eu vi alguns vídeos ele numa roda com outros historiadores, que os historiadores comeram ele vivo. Porque da onde é que ele tirou toda aquela palhaçada toda que ele colocou? E o pior é que o pessoal comprou a palhaçada dele. Porque o guia dele é de uma linguagem mais acessível às pessoas e blá, 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 e os historiadores escrevem de uma maneira rebuscada que não é exatamente para que qualquer um possa ler o livro. E aí essa complicação acaba gerando o que a gente está vendo na internet. Chega no dia da consciência negra e vemos aquele bando de gente compartilhando, que Zumbi teve escravos, que Zumbi não era herói, que Zumbi era... cara, que a gente devia falar de outras personalidades negras que fizeram mais do que Zumbi, e aí a gente tem que... Eu acho que a gente tem que desconstruir isso na escola, mas aí a gente tem também, justamente nessa internet, a galera falando que os professores de história estão errados, que estão explicando e ensinando uma história errada, e a gente tem que combater isso. E eu acho que o combate disso é justamente a gente possuindo as informações para poder lecionar da melhor maneira possível e transmitir para os nossos alunos não só a história da família real portuguesa, mas a história real do Brasil inteiro, que inclui o índio e inclui o negro. Porque, afinal de contas, quando a gente vai falar... O início da história do Brasil é quando o europeu chega aqui, quando o português chega aqui. Os povos ameríndios não fizeram nada aqui antes. Não tem nada que a gente possa falar o Brasil, ele começa quando o português chegou aqui. O índio, todo aqui que é o Brasil era tudo capim quando eu cheguei aqui. Exatamente. O índio brotou do chão para quando o português chegar, ia lá. Olha, eles brotando do chão, vamos catequizá-los. Acho que foi isso, né? Bom, eu acho que, né, dentro dessa perspectiva do tempo curto, infelizmente, eu vou fazer um breve relato, né, do que eu fiz ano passado, dentro daqueles projetos que deveriam ser projetos mais totalizantes na unidade escolar, mas a gente acaba só conseguindo realizar dentro das turmas que a gente atua, porque a dificuldade de escola de segundo segmento tem essa coisa, né, um professor você só vê uma vez, outro só vê no GE, só vê no conselho de classe, e aí a realidade da escola impede de construção de certos projetos, mas também não deve ser uma muleta, essa desculpa, né? O professor Álvaro, vou remencioná-lo, ele começou um projeto pessoal de visitar escolas, e ir lá falar para a molecada, e ele faz isso em escolas públicas, e ir lá falar para a molecada sobre como é ser um cara negro, que sai do Turiaçu, como eu gosto de dizer, e que vira professor universitário e tal. Ele disse que é isso que... Né, eu vi um relato dele no ano passado, de que é isso que está dando tesão para ele tocar a vida nesse momento tão difícil do Brasil.
E aí eu pensei numa coisa nesse sentido, mas a agenda do Álvaro, provavelmente para 20 de novembro, estaria extremamente entupida. Não dizendo que minhas colegas são desocupadas, mas dentro das suas cadeias, né, dentro das suas redes de conexão, o Álvaro tem uma proeminência porque ele produziu trabalho sobre João Cândido, a revolta da Chibata. Então ele tem uma dimensão nacional, né, uma projeção nacional. E aí eu falei, vou chamar, nada mais justo, né, dar protagonismo no dia 20 de novembro para professores e professoras, pessoas negras que estão atuando para falar sobre suas trajetórias. E aí, eu observando as minhas turmas, de nonos anos, eu percebi que eu tenho mais meninas do que meninos. E aí eu falei assim, vou levar a mulherada para falar, né? E são mulheres negras, mulheres com carreira acadêmica, que são professoras. Uma delas é a Juliana, outra é a Livi França, e outra é a Claudiele Pavão, são colegas do coletivo, né, professora Nádia Félix, que estiveram lá e fizeram uma dinâmica super legal com as minhas 3 turmas de nono ano, e foi uma experiência ímpar. Eu não vou ficar aqui levantando bandeira dizendo que faço esse trabalho engajado, obviamente, porque eu não tenho atravessado na minha vivência esses problemas da negritude, mas eu reconheço que há uma importância nessa atuação. Agora, sabendo que o tema é curto, que esse tema daria para a gente ficar aqui até as 10 da noite, mas que todo mundo tem outros compromissos, eu vou deixar 5 minutos para o Leandro, vou encerrar com a Juliana, para a gente fazer assim, né, essa alternância. Né? Queria que vocês falassem sobre isso aqui, ó, sobre como essa trajetória de vocês produziu essa busca nesse momento da vida de vocês pela atuação na política. Eu vou dizer logo para o público, né? Apesar de o projeto Eu Prefeito, Eu Prefeita não ser um projeto partidário, ele é um projeto que tem um posicionamento político claro. Né? Eu sou uma pessoa progressista, o Leandro é uma pessoa progressista, nós temos alinhamentos ideológicos claros e determinados para uma sociedade igualitária, muito mais voltada para o socialismo, para a social-democracia, do que para uma questão libertarianismo, não. Não que eu não vá ouvir que um dia, né, uma pessoa, até para a gente poder debater, até para dar porrada, né? Mas é óbvio que se a gente está no período eleitoral, falando com professores e educadores que têm engajamento, é porque essas pessoas foram selecionadas porque elas estão num momento específico das suas trajetórias. Juliana e Leandro estão constituindo, cada um no seu município, e cada um dentro de uma especificidade, uma campanha eleitoral. Então, eu vou abrir com o Leandro Silva, que é candidato a vereador na cidade de Nova Iguaçu. Vamos encerrar com a Juliana, que é candidata a co-prefeita na cidade de São João de Meriti. Está aberto o microfone. Então, a minha trajetória, não só a docente, como a de vida, tanto que eu fui presidente da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade, aqui em Nova Iguaçu, fizeram com que eu percebesse a necessidade gigantesca da gente poder ter quem estivesse falando e trabalhando sobre esses assuntos na escola e na comunidade. Porque se a gente não tiver ninguém brigando, a gente vai ficar empurrando com a barriga essas problemáticas e vai ficar vendo na nossa bolha na internet as mesmas coisas o tempo inteiro. Então, eu acredito que, como a trajetória da gente produziu essa busca, pela necessidade. A gente vê que é preciso trabalhar isso. A gente vê que é preciso buscar isso. A gente vê que falta representantes para isso. Não só nas escolas, falta representante em tudo quanto é lugar da comunidade negra. Tanto na mídia, quanto na docência, quanto representando a gente na gestão pública. Alguém para falar sobre isso, questionar isso, pelo menos cutucar isso, é necessário. Então, eu acredito que, atualmente, graças a tanto trabalho que a gente teve, que hoje a gente tem uma maior parcela de vereadores negros e negras no município de Nova Iguaçu disputando pleito. Mas aí, no final do pleito, é que a gente vai ver quantos desses negros serão realmente eleitos, ou se nós vamos ter uma cadeira, as 11 cadeiras de representantes dentro do município de Nova Iguaçu ocupadas por uma maioria branca, mesmo tendo uma maioria negra disputando.
Aí a gente vai ver o quanto ainda é necessário a gente estar lutando para poder fazer uma modificação no pensamento das pessoas a respeito do que é o negro, da importância da representatividade do negro, não só dentro do nosso município, mas dentro do nosso estado, dentro do nosso país. O mundo está vendo o quanto é importante a gente ter representatividade de quem lute e fale por nós. Desde o que aconteceu nos Estados Unidos ao que acontece numa constante aqui no Brasil. E que acontece em diversas outras partes do mundo que exista alguma comunidade negra. Então, surgiu da necessidade. É a necessidade que nos faz lutar para poder alcançar patamares em que a gente possa ser agente de transformação. Contigo, Juliana. Vou tentar ser breve, até porque eu já me senti bastante contemplada pela fala do Leandro. Durante muito tempo, a gente votou em pessoas que não eram igual a gente. E me parece que não adiantou muito. Então, acho que isso já é um bom motivo para a gente poder pensar por que hoje a gente tem um cenário onde as pessoas negras, as mulheres, LGBTs têm buscado os espaços de decisão. Porque a gente percebeu que botar alguém lá para fazer pela gente não está sendo suficiente. Então, acho que isso é um aspecto que muda esse cenário. Uma coisa que muda esse cenário, acho que nos alinha aqui, a gente sabe que o que a gente tem hoje é a barbárie. A gente tem o governo Bolsonaro, que é a barbárie, e quer se colocar e se plantar através dos seus candidatos nos municípios, mas não só os candidatos que são apontados como os candidatos de Bolsonaro. O bolsonarismo, aqueles que eram do centrão, mas que hoje adotaram uma política que é a política da pior espécie, que é as pessoas morrendo de fome, inclusive. Que é uma política que é ideológica, mas que é econômica. E que essa política econômica tem feito as pessoas passarem fome. Então, mais do que acreditar que o cenário é ruim, a gente entende que se a gente não barrar esse cenário nas eleições municipais, a gente vai ter o fruto amargo da barbárie que a gente plantou e está colhendo. Então, acho que isso também tem um peso muito grande com as candidaturas comprometidas com o socialismo, comprometidas com a dignidade social das pessoas, com a defesa das políticas públicas, diante de um projeto que retira as políticas públicas da vida das pessoas. Então, acho que isso tudo faz com que nós nos coloquemos no pleito e sejamos candidatos. E também porque é um projeto coletivo. O cenário é tão ruim que, se não fosse um projeto coletivo, nós não estaríamos fazendo. Então, eu tenho certeza que essa live mostra muito isso. Eu estou fazendo aqui, eu tenho o apoio do Alofes como meu amigo, como alguém que acredita em mim, dentro de uma rede de pessoas que vão tentar me ajudar e vão tentar construir junto comigo. A mesma coisa do Leandro. Eu acho que isso nos aproxima e nos faz caminhar juntos. Então, o desafio da eleição é um desafio que, para nós, não se coloca da agora, porque a gente constrói o movimento social, constrói as nossas lutas diárias há bastante tempo, mas que o cenário atual torna urgente que a gente se coloque. E aí, mais do que pedir voto, o que eu acho que a gente precisa é disputar as cidades, disputar os projetos de cidade, e a gente precisa das pessoas ocupando o poder. A gente precisa de negros, a gente precisa de negras, a gente precisa de mulheres, de LGBTs, mas a gente precisa de pessoas alinhadas e comprometidas com o projeto dessas pessoas. Não adianta a gente votar em negros que vão reproduzir a pauta racista. A gente precisa de negros que nem o Leandro, que vai fazer uma luta antirracista. Então, essa é a nossa tarefa. É eleger pessoas negras, eleger candidaturas que sejam coletivas de movimentos sociais, de pessoas preocupadas com a nossa realidade, que é a realidade da Baixada, da classe trabalhadora, de gente que pega ônibus, que sofre todo dia e sabe o preço que está pagando das últimas decisões, das últimas eleições. Perfeito. A frase do ano, seu microfone está fechado, porque eu não estou ouvindo nada. Estava falando alguma coisa, Lopes? Aí, tá mudo, meu filho. Me dá um minuto, voltei aqui. É que eu botei tela cheia e esqueci que estava mutado.
porque às vezes faz barulho aqui, tá? A criançada aqui tocando horror, todo mundo aqui faz live, todo mundo faz videochamada, aula e tudo mais, sabe como que é. Vou pedir para vocês olharem para a câmera um instante, vou fazer um print dessa nossa live. Aí, print screen aqui, para depois eu fazer uma foto. Então, aqui, coloquei aqui, só para ilustrar isso que vocês estão falando, né? Ubuntu, né? Ubuntu, eu sou porque nós somos, né? Essa coisa a gente chega mais distante se a gente for junto. Eu acho que o que vocês estão colocando tem uma conexão muito grande com a capacidade, com a capacidade de absorção desse aspecto da cultura negra, né, que foi soterrada, ou pelo menos houve a tentativa de soterrar por muitos séculos, e que desde a importante atuação dos movimentos negros, né, no Brasil, independente das suas divergências internas, mas desde 88 a gente tem conseguido resgatar aspectos importantes da cultura negra, e o Ubuntu acho que é um dos aspectos que mais representa esse resgate, né? Porque mesmo a gente, por exemplo, eu sou branco, consigo passar socialmente por branco, mas sou filho de imigrante nordestino com uma imigrante gaúcha. Aí mistura que chega no Rio de Janeiro, eu sou de fora, né? E a gente mora na periferia. Aí você chega na periferia, eu vou tentar me prevalecer por conta da cor da pele, só que isso não faz o menor sentido, porque quando a gente sai dos espaços locais e vai para a centralidade, nós somos massacrados juntos, pelos mesmos motivos. Então, nós temos que estar juntos para não deixar que nos massacrem, né? Como eu disse, uma satisfação enorme receber vocês nessa live. É complicado, porque a gente tem uma data que já tinha estabelecido, mas eu também tenho um outro compromisso. Provavelmente em novembro, a gente deve alterar um pouco essa rotina, mas aqui, por enquanto, a gente está de 15 em 15 dias. A próxima live ainda não defini exatamente quem são as pessoas, mas nós vamos continuar falando sobre o tema da educação, né? Acho que iniciar abordando com professores da Baixada Fluminense, atuando na região, pessoas afrocentradas, com perspectiva militante, acho que não tinha como a gente acertar mais, né? Últimos segundos para cada um falar, 1 minuto para cada um dar um adeus e pedir os votos, que também faz parte do jogo, deixar uma boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia para quem está nos assistindo, agradecer para cada um que possa ir lá na nossa página, curtir, compartilhar, convidar pessoas para conhecer o nosso projeto. Leandro e depois Juliana. Então, 1 minuto até que é tempo pra caramba, né? Que eu fui gravar lá para televisão, para propaganda da câmera, foi 15 segundos. Então, gente, acredito que o que eu falei aqui é só uma parte, uma ponta do iceberg de tudo aquilo que a gente quer trabalhar no município de Nova Iguaçu e transcender isso, não ficar só no município de Nova Iguaçu, como a gente está falando, como nós estamos falando em relação ao Ubuntu, nós estamos fazendo conexões em toda a Baixada e de repente a gente sai da Baixada, pega todo o Rio de Janeiro, numa trajetória gigantesca daquilo que a gente quer fazer para melhorar e transformar a nossa sociedade. Então, para essa transformação acontecer, a gente está nessa campanha eleitoral aí, corrida, para vereador em Nova Iguaçu. Eu estou aí com o número 65111. Então, quem puder estar lá, compartilhando, acompanhando nossa trajetória, conversando com a gente a respeito de todos os assuntos que nós queremos abordar para transformações reais em nosso município, tem a nossa página, Professor Leandro Silvio, você pode estar lá acompanhando e entrando em contato com a gente. Agora a Juliana vai fazer a sua fala e encerramento. Gente, é para lançar o número logo, vou lançar o meu que é 50. Eu queria dizer para vocês que, para vocês votarem, pessoas igual a vocês, em São João, Nova Iguaçu e em todos os lugares possíveis desse país. E nesse cenário de pandemia, principalmente, onde tudo está muito precário, fazer campanha só dá para fazer se for coletivo. Então, escolha uma campanha, ou a do Leandro, ou a minha, ou uma outra campanha, mas para apoiar, para divulgar, para dar força, e para fazer com que essas pessoas, como nós,
consigam ocupar os espaços de decisão. Então, que cada um que está aqui assistindo, que vai assistir depois, entenda que essa tarefa não é só minha e dele, que a gente precisa do apoio de todo mundo para fazer o debate de disputa das cidades. Leandro, em Nova Iguaçu, aqui em São João, mas que a gente precisa das pessoas para construir essa frente mesmo de luta contra toda a barbárie que está colocada. Então, agradecer mais uma vez e imensamente cada um que venha assistir esse vídeo, que possa compreender que assim, nós não estamos fazendo uma campanha, um projeto para fazer campanha, mas a campanha está perpassando esse projeto. Então, encerro esse vídeo agradecendo a cada um que possa compartilhar, porque eu acredito que o que foi discutido aqui é muito relevante, muito mais do que o próprio momento eleitoral que estamos vivendo. Então, boa noite e até a próxima quinzena. Um abraço.